eu te abandone. Senhor, jamais me abandone. Irmãos, como eu toquei nisso? Quando Deus abandona alguém, irmãos, misericórdia. Aí eu consegui tocar naquele versículo, acho que é de Pedro. A porca lavada voltou ao lamaçal. E o cão, o seu próprio vômito. Irmãos, misericórdia. Que o Senhor nos mantenha firmes na sua mão. Senhor Jesus. Vamos ler aqui, irmãos, Romanos, vou tentar seguir aqui o que Jorlan começou ontem. Senhor Jesus. Romanos capítulo 1. A gente vai ler do 18 ao 20. Amém? Os irmãos acharam aí? Diz assim, irmãos: a ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens, que detêm a verdade pela injustiça. Porquanto, os que de Deus se pode conhecer, é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhece desde o princípio do mundo, sendo percebido por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são por isso indesculpáveis. Senhor Jesus. Senhor Jesus. Irmãos, essa semana do Alimento Diário ele fala sobre a condição caída do homem. Romanos capítulo 1, capítulo 2, acho que até o capítulo 3, ele fala sobre a condenação. Que Deus condenou toda a criação. Por causa dessa queda do homem, né? Os homens abandonaram a Deus. João compartilhou isso para nós ontem. E como consequência, o homem ter abandonado a Deus, Deus entregou esses homens a sua própria vida. Eu não gosto muito do termo livre-arbítrio. Vou explicar por quê, tá? Eu não creio, irmãos, que o nosso arbítrio é livre. Eu creio que o livre-arbítrio do homem durou apenas no início, enquanto o homem estava lá. A escolha dele, de fato, no início, lá em Gênesis, a escolha dele foi uma escolha dele. Né? Ou seja, não havia o pecado nele. Porque, de acordo com Efésios, fala que fazemos a vontade da carne e dos pensamentos. A minha carne, irmãos, há o pecado nela. Então, muitas vezes, quando eu acho que eu tenho um livre-arbítrio, eu estou fazendo a vontade da carne, onde o pecado habita. Na verdade, eu estou fazendo a vontade do pecado. Então, irmãos, Deus entregou tais homens a esse arbítrio. Você imaginou, irmãos? Por melhor que o homem tente fazer as coisas, o fim é morte. Me lembro que quando eu era mais novo, faz muito tempo não, Senhor Jesus, eu quando, ali no final dos anos 80, né, 90, e a gente falava assim, os anos 2000, né, e a gente tinha uma ideia, né, dos anos 2000, não sei como é que os irmãos viam os anos 2000, eu acho que eu era muito influenciado por desenho animado, os Jetsons. Não é muito novo não, né, irmãos? E aí eu tinha aquela ideia do ano 2000, sabe? E uma vez eu vi um professor falar sobre isso, e ele mostrando que se de fato a máquina substituísse os homens, só ia haver desemprego. Eu digo, misericórdia, eu achava que era tão bom isso. Né? Percebe, irmãos? Eu toco nisso assim, por melhor que o homem tente fazer algo, a gente percebe que o fim é morte. E aí alguns ainda hoje, né, creem que esse mundo surgiu de uma explosão. Rejeitam o conhecimento de Deus. Interessante que, se nós formos olhar, você crê em Jesus? Não, Jesus não. Eu creio em gnomo. Aquele bichinho verde que mora no jardim. Irmãos, olha só. E se acham
sábios tornam-se loucos. É mais fácil as pessoas crerem em qualquer coisa, menos em Jesus. E eu estava dizendo para a Georlan ontem, o que é isso? Por que isso? E aí, irmão, nós percebemos que nós temos um Deus nesse século. E o Deus desse século tem cegado o entendimento dos homens. Por isso, irmãos, que a nossa função, ela é primordial, pregar o Evangelho. A gente vai voltar um pouquinho aqui em Romanos, capítulo 1, versículo 16, diz assim: pois não me envergonho do Evangelho de Deus, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu, também do grego. Versículo 17, visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho de fé em fé, como está escrito, o justo viverá por fé. Nós vamos compartilhar semana passada sobre isso, né? Irmãos, o Evangelho é o poder de Deus. E aí acho que foi Georlan, né, que compartilhou? Dínamos, não, foi Ricardo. Dínamos, né? Que esse poder é essa dinamite. Georlan compartilhou no sábado a respeito das pedras do nosso coração. Irmãos, não há outra maneira de tirar a pedra, né? Dinamitar, explodir. Irmãos, o Evangelho tem esse poder. E aí, irmãos, o que eu mais toco, sim, é que aqui diz que, visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho. Jolan falou ontem, né? Muitas vezes nós falamos que Deus é amor, né? E todo mundo conhece esse Deus que é amor. Mas poucos, irmãos, conhecem o Deus que é justo, que é fiel e justo. E aí, irmãos, por conhecer só o amor, nós perdemos às vezes o limite, né? Ah, Deus odeia o pecado, mas ama o pecador. Mas Deus ama um pecador que se arrepende. Esse é o segredo. Eu sou um pecador, irmãos. Mas graças ao Senhor, o Senhor nos constrange a nos voltar para Ele. Senhor Jesus. Oh, Senhor Jesus. E aí, irmão, nós sabemos que, acho que é João, capítulo 3, diz assim, que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Você consegue perceber aí que a salvação é pelo amor? É um Deus que ama de tal maneira, nós vamos ser compartilhar, né? João não conseguiu nem expressar essa palavra, de tal maneira. Efésios, capítulo 2, acho que é versículo 8, fala que a salvação ela é pela graça. Né? Somos salvos pela sua graça. Olha só, irmãos, somos salvos porque Deus nos amou. Somos salvos porque Deus dispensou a sua graça. Mas aqui diz que a salvação é pela justiça. Aí sabe o que eu toco nisso, irmãos? Se eu amar, eu não, mas deixa eu dizer assim, se Deus amar ou não o homem, Ele não está indo contra nenhuma lei. Deus ama. Mas se Deus, não, eu não quero amar. Supondo, tá, irmãos? Não existe uma lei que diga, não, você tem que amar. Porque quando você lembra justiça, você lembra o quê? Lei. Quando Deus diz que Deus concede graça a quem quer, não é assim? Percebe que a graça Deus concede a quem Ele quer? Mas justiça, irmãos, quando a Bíblia diz, quando a Bíblia afirma que Deus salvou o homem por causa da sua justiça, irmãos, Deus não tem como escolher. Percebe? Há algo que Deus diz que Ele tem que salvar. No Evangelho, há algo que diz que Deus tem que salvar o homem. Se cometemos pecado,
Não é assim? 1 João, deixa eu ler. Senhor Jesus. Senhor Jesus. 1 João, capítulo 1, versículo 9. Olha só, irmãos. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. O irmão consegue tocar na realidade desse versículo? Irmão, se eu confessar os pecados, Ele é fiel e Ele é justo para me perdoar os pecados. Não gosto de usar essa expressão porque talvez nem todos consigam entender. Mas, irmãos, Deus é obrigado, porque Deus é justo, por causa da obra do seu Filho na cruz. Já imaginou? Deus está lá no céu, estou supondo, tá, irmãos? Uma historinha aqui. Deus está no céu, e aí eu cometo um pecado. E aí eu vou diante do Senhor, Senhor, me perdoa. Senhor, eu errei. E aí Jesus estará e diz, Pai, ele confessou os pecados. E o Senhor é fiel e justo. Qual a reação do Senhor, de Deus? Perdoa os pecados. Louvado seja o Senhor por isso. Nunca tinha tocado nesse aspecto, irmãos. Que a salvação também é pela justiça. Não porque eu sou justo, mas porque Deus é justo. E o fato de Cristo ter ressuscitado entre os mortos, nos fazer seus filhos, irmãos, Deus é justo. Senhor Jesus. Oh, Senhor Jesus. E aí, irmãos, ele fala que o Evangelho, ele se revela, né, dos céus. Não, Senhor Jesus. É o versículo 18. A ira de Deus se revela dos céus. O Evangelho se revela na justiça, né? Mas a ira de Deus se revela dos céus. E aí Gerlando compartilhou vários pontos ontem, irmãos. Um ponto que eu ganhei muito ontem. E até compartilhei, me expus aqui para os irmãos, para alguns irmãos, né? Quando eu me iro, irmãos, misericórdia. Como eu sou rápido em irar. Como eu sou rápido, irmão. Se alguém, né, faz algo que eu não gosto, pisa no meu pé, né, discutindo com a esposa, como eu sou rápido, irmãos, em irar. Mas Deus é tardio, irmão. Irmãos, acho que aí está o segredo para nós, irmãos. Precisamos aprender a ser tardios em irar. Porque quantas vezes, irmãos, né? Estou irado, falo algo, faço algo, e quando eu faço, digo, Senhor, por que eu fiz isso? Por que eu falei isso? Percebe? Vem um arrependimento. Porque nós somos rápidos, irmãos. Deus disse lá, né? Vou destruir a terra porque me arrependo de ter feito o homem. Vou mandar aí um dilúvio, lá, a ira cataclísmica. E aí, Deus esperou quantos anos? 120 anos. Irmãos, olha só. Estou irado, vou destruir tudo isso. Espera 120 anos. Esses 120 anos, irmãos, não é simplesmente esperando, mas era querendo que os homens se arrependessem. Noé, pregador da justiça. Irmãos, toquem nisso, irmãos. Sabe assim? Todo o tempo, Deus, eu vou destruir, mas Senhor, mas se arrependa, rapaz. Aí a gente vê a história de Nínive, né? Jonas. Vou destruir. Vai lá, Jonas. Jonas conhecia ou não conhecia o coração do Senhor, irmãos? Conhecia. Jonas tinha certeza que se os homens se arrependessem, Deus não destruiria. Percebe, irmãos? Que ira é essa, irmão? Até a ira do Senhor é santa. Porque o desejo do Senhor, irmãos, não é que nenhum pereça. Senhor Jesus.
Oh, Senhor Jesus. Se tiver, irmãos, a queda do homem, desde Gênesis, cada vez que o homem ia caindo, o homem ia dando um passo mais para baixo e mais longe de Deus. Até Gênesis capítulo 6, né? Que ali quando Deus diz ali, né? Antes do dilúvio, o meu espírito não agirá para sempre no homem, porque este é carnal. Interessante que essa palavrinha carnal ali, naquele versículo, no original, é formado por duas palavrinhas. Eu não sei o original, mas eu sei que quer dizer a carne que sempre erra. Porque o homem já era carnal desde o princípio, né? O homem foi feito carne. Mas aquela carne, irmãos, não tinha um pecado. Por isso a condição caída do homem, irmãos. O homem jamais vai ser justificado diante de Deus por suas próprias obras. Por isso que tais homens são indesculpáveis. Deixa eu avançar um pouquinho. Porque aqui fala que alguns detêm a verdade pela injustiça. E essa justiça, irmãos, é principalmente a justiça de Deus. Acho que é Coríntios, deixa eu ver aqui se é Coríntios. Deixa eu só achar se é isso mesmo. É isso mesmo. 1 Coríntios capítulo 1, versículo 30. Os irmãos acharam aí? Diz assim, ó: mas vós sois dele, em Cristo Jesus, o qual se nos tornou da parte de Deus sabedoria e justiça e santificação e redenção. A formação desse versículo original, irmãos, ele é um pouco diferente. Ele diz assim, ó: o qual se tornou da parte de Deus sabedoria, 2 pontos. A sabedoria de Deus, ela tem 3 aspectos, irmãos: justiça, santificação e redenção. Cristo, irmão, se tornou para nós justiça. E aí, irmãos, eu me revisto de Cristo e eu me torno justo. Olha só, irmãos, eu sou justificado por meio dessa obra do Senhor. E aí, irmãos, quando isso acontece, essa verdade que fala de Romanos, né? Que interessante, irmãos, que essa verdade não é uma doutrina, não é, né? Essa verdade aqui é o próprio Deus, é o próprio Senhor. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Quando os homens, irmãos, detêm essa verdade por uma injustiça, é como eu falei: você crê em quem? Jesus? Não, Jesus não. Eu creio em gnomos, eu creio, né, em anjos. Colossenses, né? Culto a anjos. Mas em Jesus não. Jesus? Essa, irmãos, a maior verdade desse universo. Irmãos, quer as pessoas creiam ou não, isso é um fato. O fato não muda. Diz assim: porquanto o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. E versículo 20, né, de Romanos 1, porque os atributos de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhece desde o princípio do mundo, sendo percebido por meio das coisas que foram criadas. Tá, irmãos, mas alguém que acha uma... Às vezes quando eu passo ali na Manuel Tavares, né? E eu vejo aquela iluminação da Manuel Tavares. Como acha aquilo bonito, irmãos? Quando você sai de Campina Grande, passa um tempo fora, quando você vai chegando em Campina Grande, aquela
Qual aquela ali? Qual aquela? Avenida Brasília. Quando você vai chegando, irmãos, como aquilo me... Cheguei. E eu acho aquela iluminação, sabe, irmãos? Aquilo atraente. Aí no Alimento da Semana, irmão, mostra que essas luzes artificiais nos enganam. Tira de nós contemplar, né, a criação. E aí ontem mesmo, quando eu ia para casa, fui deixar a Bibi, não foi? Quando eu vim aqui nessa... Que eu vi aquela iluminação, eu disse, cadê as estrelas? Né? Irmão, você percebe? Essas coisas muitas vezes tira... Nós somos distraídos, irmãos, tão facilmente. E aí diz que os atributos invisíveis de Deus e seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhece por meio das coisas criadas. Eu toco assim, sabe, irmãos? É que Deus, ele está louco, não sei se você essa expressão, mas para se revelar ao homem. E aí o irmão fala Deus deixou suas digitais, suas impressões digitais na criação, para se revelar, irmãos. E aí, irmãos, nós olhamos para o sol, que sol quente, que calor, que não sei o quê. Mas ali, irmãos, está a luz. Deus é luz. Eu preciso lembrar disso, irmãos, quando for reclamar do calor. Né? Preciso me lembrar, Senhor, isso é um sinal, uma característica de Ti, Senhor. Né? E aí, irmãos, eu toco assim, no alimento diário, irmão, acho que é Salmo capítulo 8. Salmo capítulo 8, se eu não me engano. Deixa eu ver aqui, irmãos. Senhor Jesus. Oh, Senhor Jesus. A gente vai ler do versículo 8 até o 9. Do versículo 1 até o versículo 9. Salmos capítulo 8, versículo 1 ao 9. Amém? Irmãos, eu vou lendo e tocando alguns pontos, tá? Não vou fazer a leitura sequencial, não. Senhor Jesus. Esse versículo é um salmo de Davi. Aí Jorlan compartilhou ontem, né? Que Davi, do seu palácio, né? Fez um buraco, né? Não é que ele tenha feito um buraco, mas ali, irmãos, no palácio, ele contemplava os céus. Irmãos, eu não sei, irmãos, diante do Senhor, se eu conseguiria de um palácio. O que tem no palácio, irmãos? Às vezes eu não consigo do meu quarto, que é tão simples, né? Deixar minha cama, né? Eu digo a Flávia que você quer que eu faça alguma coisa durante a semana, tem que falar comigo antes que eu tire meu sapato, né? Depois que eu tiro o meu sapato, irmãos, acabou o homem, né? Me dá logo um sono, um cansaço, né? Parece que tirou as pilhas. Irmãos, Davi, do seu palácio, ele contemplava os céus. Tanta coisa para contemplar num palácio, irmãos. Mas ele não esqueceu isso, irmãos. Ele contemplava os céus. E aí, irmãos, ele diz assim, ó, versículo 1. Ó Senhor, Senhor nosso, quão magnífico em toda a terra é o teu nome, pois expusestes nos céus a tua majestade. Senhor Jesus. Olha só, irmãos. Davi já começa invocando o nome do Senhor. Ó Senhor. Ontem na reunião de serviço, os irmãos compartilharam isso, né? Nós não podemos esquecer nossa identidade. E uma delas, irmãos, é o invocar o nome do Senhor. Nós somos identificados pelo invocar. Apesar de alguns dizer que isso é falar o nome do Senhor Deus em vão, né? Ah, mas ficar repetindo, isso é um mantra, não é assim, né? Mas, irmãos, nós somos identificados.
Lá no livro de Atos, quando se começou a perseguição, eles eram identificados pelo invocar. Paulo, ainda Saulo, perseguiam aqueles que invocavam. Irmãos, essa é a nossa identidade. Irmãos, isso não é doutrina. Isso precisa ser uma realidade para nós. O verdadeiro respirar espiritual. Oh, Senhor Jesus. Cadê o alimentar? Para aqui, Ricardo. O alimentar aqui. Na primeira parte do alimentar diz assim, irmãos, ó. Assim que se levantar, antes de qualquer outra coisa, faça uma respiração da vida, invocando profundamente o nome do Senhor Jesus. Vamos praticar isso, irmãos. Acho que foi o Júlio que compartilhou, né? A segunda-feira está tão aí logo, irmãos. Querendo, insistindo em infundir em mim, como era o hino lá? Querendo que o mundo ainda que insista em infundir em mim. Ainda que ele insista, irmãos. Eu preciso praticar isso logo cedo. Essa respiração da vida. É assim, e ao fazê-lo, jogue fora todos os seus temores, medos, tristezas, pecados. E receba o Senhor Jesus como vida, alegria, paz e encorajamento. Senhor Jesus, vamos fazer nossa reação, invocar o Senhor. Se a gente ler os Salmos 2, 3, 4, 5, 6, 7, a gente percebe ali, irmãos, tantas coisas negativas nessa terra. Tantas coisas negativas. Mas quando começa o Salmo, o Salmo 8, olha só o que ele diz, que na terra só há uma coisa magnífica, o nome do Senhor. Irmãos, se eu começar a olhar para essas coisas negativas na terra, irmãos, eu não vou ter nenhum encorajamento em seguir o Senhor, nenhum encorajamento em buscar o Senhor. Mas, irmãos, em toda a terra, quão magnífico é o teu nome. E aí, irmãos, ao mesmo tempo, parece que ele iguala os céus e a terra aqui. Vocês não conseguem perceber isso? Ele diz assim, ó, enquanto na terra só há o nome do Senhor, nos céus o Senhor expôs a sua glória, a sua majestade. Expusestes, é uma exposição. Eu não gosto muito não, tá, irmãos? Exposição de quadro, né? Fui uma vez, não entendi, foi nada, né, irmãos? Não, porque isso aqui é porque tem que olhar daqui, né? Mas, irmãos, há uma exposição nos céus que revela os atributos invisíveis de Deus. Precisamos aprender a contemplar. Se para alguns, né, a cultura, né, contemplar um quadro, sei lá, eu não conheço muito pintor famoso, mas diz aí, Júlio, tu tem cara de quem... É só a cara, é? É só a cara? Né? Alguns pintores aí, né, irmãos, que expressam, né? Algumas mensagens atrás, o irmão falou a respeito daquela, o sorriso daquela, como é aquela Mona Lisa, né? Que expressa lá um sorriso, você olha assim, que sorriso é esse? Que sorriso mais acanhado. Acho muito bonito o sorriso de Jerusalém, é muito mais bonito, irmãos. Eita, perdão, irmãos, inclui Jesus na mensagem. Né? Irmãos, o que eu estou querendo dizer, irmãos, é que precisamos aprender a contemplar os céus. E aí ele continua assim, irmãos, versículo 2, da boca de pequeninos e crianças de peito, suscitar-se força por causa dos teus adversários, para fazer emudecer o inimigo e o vingador. Irmãos, aqui diz que é da boca de pequeninos e crianças de peito. Não sabe o que eu me lembro disso? Dependência. Dependência. Quando nossas crianças, quando os filhos são pequenos, é todo tempo dependente, todo tempo dependente. E quanto menor for, mais dependente é. Porque quem fala de pequeninos e crianças de peito. E aí, irmãos? Como é que está a nossa dependência do Senhor? Irmão, será que eu sou assim tão dependente? Né? Será que para andar no meu viver diário, eu sou ainda aquele que quer, né, segurar né, a mão do pai, ou a mão da mãe, né? Mas aqui do pai em relação a Deus, né? Atravessar a rua, será que eu já atravesso a rua sozinho, né?
Ou eu vou logo botando a mão assim, né? Para atravessar a rua, porque eu conheço o perigo. Irmãos, quanto mais dependente nós formos, aqui diz que o Senhor suscita força. Olha só, irmão, não está a nossa força? Na dependência do Senhor. Irmãos, quanto mais eu contemplar os céus, quanto mais eu reconhecer a criação do Senhor, mais, irmãos, eu vou depender do Senhor. E mais o Senhor vai suscitar força em mim. O próprio Senhor Jesus usou esse versículo, falou essa frase. Mateus 21. Mateus 21, 16. Mateus 21, 16. Posso ler, irmãos? Ouve o que estes estão dizendo? Respondeu-lhe Jesus: sim, nunca lestes? Da boca de pequeninos e criança de peito tirastes o perfeito louvor. Algumas semanas, irmãos, o Senhor tem tocado comigo meu sentimento a respeito dos louvores. Às vezes, irmãos, nós não temos força nem mesmo para invocar o Senhor, irmãos, durante o nosso... Não sei assim a experiência dos irmãos. Perdão, irmãos, mas muitas vezes, um dia é tão pesado, que você invoca, que parece que nada acontece. Quando eu digo que nada acontece, irmão, não estou falando de você sentir um arrepio, né? Não é isso não, sabe, irmãos? É que, geralmente quando nós invocamos o Senhor, nós sentimos a presença do Senhor. Não é que o Senhor não esteja presente, mas o dia está tão atarefado, tão cheio de coisa, nós invocamos, nós não sentimos a presença do Senhor. Mas eu tenho tocado, irmãos, que o louvor, ele tem esse poder, sabe, irmãos, de levar a nossa mente, levar o nosso ser até o Senhor. E aí, irmãos, quando eu estou ouvindo o louvor, que eu invoco, irmãos, consigo tocar no Senhor imediatamente. É como se esse louvor fosse me lavando. Aí o Senhor fala aqui, lá em Salmo fala que suscitou força. Mas o que o Senhor falou é que Ele tirou um perfeito louvor. Mas eu toco nisso. Eu prefiro o que o Senhor falou, né? Então eu creio que o Senhor traduziu correto essa palavra, né? Pode ser que nos Salmos a tradução não tenha sido tão perfeita. Mas se o Senhor falou um perfeito louvor dos lábios de pequeninos, irmãos, é aí que vem a nossa força. Senhor Jesus, oh Senhor Jesus. E aqui ele fala de 3 aspectos negativos, né, irmãos? Adversários, inimigos e vingador. Olha só, 3 aspectos. Mas o que eu mais toco é que o perfeito louvor, tirado dos lábios, ele consegue emudecer o inimigo. Irmãos, se nós nos voltarmos ao Senhor dessa maneira, por meio do invocar, por meio dos hinos, por meio da comunhão com os irmãos, o inimigo, ele vai ser emudecido. Porque muitas vezes, irmãos, nós ouvimos tantas vozes nesse mundo, tantas vozes, e não conseguimos ouvir o falar do Senhor. Então, irmãos, precisamos disso de fato, irmãos. Que esse inimigo, por meio desse contemplar, desse buscar o Senhor, possa emudecer o inimigo. Senhor Jesus, oh Senhor Jesus. Aí o versículo 3 diz assim: quando contemplo os teus céus, as obras dos teus dedos, a lua e as estrelas que estabelecesse. Olha só, irmãos. Aqui parece que era noite, né? Porque ele não fala de sol, né? Ele fala de lua e estrelas. A gente sabe, irmãos, que esse mundo é um mundo de trevas. Graças ao Senhor por isso. Porque talvez se o mundo não fosse tão trevoso, eu ainda amasse esse mundo. Sabe? Eu conseguisse ser desviado. Não, mas o mundo tem muita coisa boa, né? Mas quando o mundo é só trevas, que eu olho que eu não vejo nada. Que imagina, irmãos, isso aqui foi escrito lá no tempo de Davi. Não tem essa iluminação que tem hoje, né? Percebe? Tem um salmo, acho que é um salmo que fala que a fera
que assola a noite e o que... Não, que assola ao meio-dia. Eu não lembro qual versículo, mas assim... Salmo 91? Deixa eu só ler aqui para... Não precisa ler não, irmão, só para me... Concluir a questão das trevas aqui. Salmo 91. Senhor Jesus. É qual, Jolan? É isso mesmo. Não te assustará do terror noturno, nem a seta que voa de dia, nem da peste que se prolonga das trevas, nem da mortandade que assola ao meio-dia. Toco muito nisso, irmãos. Talvez naquele tempo, quem tem medo de dormir com luz apagada, não sei, né? Quem queria que a luz do banheiro acesa, né? Por quê, irmãos? Trevas, né? Já imaginou naquele tempo? Não havia luz. Então ele fala aqui do terror noturno. Mas aí, irmãos, quando Davi olhou para a terra, não via nada, só trevas. Mas que ele levantou os olhos, ele viu a lua e as estrelas. E ele contemplou isso como a criação dos dedos do Senhor. Senhor Jesus. Graças a Deus por isso, irmãos. Esse mundo não tem nada que nos atraia. E se atrai, irmão, se ainda atrai, eu oro ao Senhor, que um dia Ele nos decepcione. Não tem coisa melhor, irmãos, do que ser decepcionado pelo mundo. Não tem coisa melhor. Porque não nos resta nada a não ser olhar para o Senhor. Ó Senhor Jesus. E aí, irmãos, ele diz assim, ó, versículo 4. Que é o homem que dele te lembres, e o filho do homem que o visites. Mas como eu toquei nisso? Aqui diz que o Senhor, Deus foi quem lembrou. Irmão, se Deus não lembrasse de nós, irmãos, onde eu estaria? Mas Deus lembra. Interessante, irmão, que essa palavrinha homem, esse primeiro homem aqui, o que é o homem? Sabe como é essa palavra aqui no original? Enos. Lembra o que significa enos? Fraco, frágil, mortal. Irmãos, quando Deus olha para mim, irmãos, sabe o que Ele me vê? Fraco, frágil, mortal. E aí nós temos visto, né, que Ele se compadece, né, das suas entranhas, do seu splanquinon, né? Se compadece de nós, irmãos. Porque Ele me vê, irmãos, como fraco. Irmãos, quando o Senhor vê isso, diz que Ele lembra de nós. Louvado seja o Senhor. Irmão, não tem como não amar esse Deus, irmãos. E aí, irmãos, Ele não só me vê, mas o versículo seguinte diz assim, o que é, e o filho do homem que o visites. Essa palavrinha homem aqui não é Enos não, irmãos. É Adão. Olha só, quando Ele olha para mim, vê que eu sou fraco, frágil e mortal, Ele se lembra de mim. Ele se lembra de nós, irmãos. Por outro lado, Ele sabe que em nós há um velho Adão. E aí Ele vem, irmãos. O primeiro homem, Adão, foi feito alma vivente. O último Adão, porém espírito que dá vida. O Senhor pôs fim a esse velho homem, irmãos. Louvado seja o Senhor por isso. Oh, Senhor Jesus. Estou me delongando um pouquinho, né, irmãos? Senhor Jesus. Aí diz assim, fizeste-o, no entanto, um pouco menor que Deus, e de glória e de honra coroaste. Deste-lhes o domínio sobre as obras da tua mão, e sobre os seus pés tudo lhe pusestes. Ovelhas, bois, e todos, e também os animais do campo, e as aves do céu, e os peixes do mar, tudo que percorre as sendas dos mares. Ó Senhor, Senhor nosso, quão magnífico em toda a terra é o teu nome. E aí, irmãos, ele fala do Senhor, né? A gente sabe que Hebreus fala sobre isso aqui, né? O Senhor foi feito um pouco menor que anjos. E aí o Senhor experimentou tudo o que nós experimentamos, irmãos, para nos socorrer. Ser esse sumo sacerdote que intercede por nós. Tudo que o Senhor passou, irmãos. Irmãos, que restrição. Toco muito nisso, sabe, irmãos? Deus se restringiu ao homem. Se restringiu ao ventre materno. Quanto será que mede ali, em diâmetro ali? Deus, lá na sua folga do universo, se restringiu
ao útero humano. Irmãos, que visão. Às vezes não consigo me restringir no casamento, né? Tenho que dar minha opinião. Percebe? E o Senhor se restringiu a tantas coisas, irmãos. E aí eu quero concluir com o que Georlan falou ontem, sabe, irmãos? Deixa eu voltar lá para Romanos. Só um ponto aqui no versículo 9. Ele termina como ele começou o versículo 1, né? Percebeu? Ele termina o versículo 9 como começou o versículo 1 do capítulo 8. Só que ele agora, irmãos, não fala mais dos céus. Ele fala apenas quão magnífico em toda a terra é o teu nome. Irmãos, quando nos voltamos ao Senhor, de fato, o reino dos céus vem à terra. E aí a terra se torna os céus para nós, irmãos. Podemos viver de acordo com a vontade do Senhor. Ó Senhor Jesus. Voltar para Romanos, tentar concluir aqui. Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. Romanos, capítulo 1. Quando aqui diz que, o Jorlan compartilhou para nós ontem, né? O versículo... Por isso, versículo 24. Por isso Deus entregou tais homens à imundície. Aí, Jorlan compartilhou assim, irmãos. Deus tirou do homem a restrição. Deus tirou do homem toda a restrição. Tem um salmo que diz assim: diz o insensato no seu coração, não a Deus. Salmo 53, se eu não me engano. Senhor Jesus. Isso mesmo. Salmo 53, versículo 1. Diz o insensato no seu coração, não a Deus. Corrompem-se e praticam iniquidades, já não há quem faça o bem. Olha só, irmãos, quando um homem diz no seu coração que não há Deus, irmãos, ele se corrompe, porque toda restrição é tirada. Eu acordei hoje de manhã e disse para Jerusa assim: onde eu estaria se Deus tirasse minha restrição? Eu digo: Senhor, eu não quero nem saber, né? Eu não quero nem saber. Porque, irmãos, quando eu digo assim, ó, não há Deus, você já imaginou? Se não tem Deus, mentir não é pecado, então eu posso mentir, rapaz, né? Se não há Deus, não tem 10 mandamentos, então eu posso roubar, eu posso adulterar, eu posso, né? Percebe, irmãos? Ou seja, irmão, tira Deus. Irmãos, misericórdia. Se nós tirarmos Deus, não sobra nada de bom, irmãos. Nada de bom. Nada. Por isso que vai ser que fala assim, ó. Por isso Deus entregou tais homens à imundícia. Esse texto de Romanos, né? Capítulo 1, 18, do 18 ao... Perdão, irmãos. Ao 30. Ele fala 3 coisas negativas. Não consegue perceber. Ele diz que Deus entregou tais homens à imundícia. Ou seja, tudo que é moral, né? Tudo que é santo, tudo que é limpo, Deus, se Deus tira isso, não só sobra imundícia. Mateus está dizendo que essa palavra imundícia, a formação dela também é dentro, mundo, dentro do mundo. Só o que sobra para mim, irmãos. Tira o Deus, só sobra o mundo. E aí, irmãos, essa imundícia, depois ele fala no versículo 26, olha só. Por causa disso entregou Deus a paixões infames. Olha só, irmãos. Primeiro, né? Tudo que é imundície. Depois, paixão infame. Até as nossas paixões sem Deus, irmãos,
é infame, é vã, é vazia. Eu amo tanto minha esposa, sem Deus é vazio, não tem duração, irmãos. Amo meus filhos, sem Deus é vazio. Percebe? Paixões infames. Estou nem falando aspectos muito negativos, tá, irmãos? Mas só esse aspecto que para nós já acho que já devia nos assustar. Aí no versículo 28. E por haverem desprezado o conhecimento de Deus, o próprio Deus os entregou a uma disposição mental reprovável para praticarem coisas inconvenientes. Ou seja, irmão, minha mente passa a ser uma mente reprovável. Tudo que eu penso não tem aprovação do Senhor. Irmãos, de fato precisamos orar. Senhor, jamais tire de nós a sua restrição. Senhor Jesus. Oh, Senhor Jesus. E aí, irmãos, qual é o caminho da restrição? Qual é o caminho da restrição? Se eu falo que a salvação tem uma porta estreita e um caminho apertado, é assim, né? Já o da perdição é espaçoso, é largo, irmãos. Vê? O que é isso? Falta de restrição. Falta de restrição. Se para Balaão não tivesse aquele... É um muro, né? Que o jumentinho empurra Balaão contra o muro, né? Se não tivesse aquele muro, Balaão jamais teria percebido o que o jumentinho teria dito a ele. Irmãos, a restrição, de fato, às vezes ela nos dói, ela dói. Às vezes não, irmãos. Não vou ser tão... né? Sempre, na minha experiência, ela dói. Sempre. Porque eu não quero ser restringido. O homem parece como foi feito, né? Para querer viver à vontade, né? Mas, irmãos, o caminho da salvação, a porta, ela é estreita, o caminho é estreito. Porque isso é para nos guardar, irmãos. Para nos guardar. E aí, irmãos, eu toco assim, sabe? Preciso conhecer a Deus. Jolando falou a respeito da nossa fé, né? É uma fé que não tem uma lógica humana, mas ela tem uma lógica divina. Preciso conhecer o Senhor e prosseguir em conhecê-lo, irmãos. Esses homens aqui, eles não conheciam o Senhor da maneira no aspecto de ser salvos, mas só no aspecto da criação eles têm que reconhecer isso. E nós que somos salvos? Preciso conhecer o Senhor e prosseguir em conhecê-lo. Louvo ao Senhor pelas reuniões da igreja. Então, irmãos, louvo ao Senhor. Ontem eu fiquei sabendo que não foi só 2 cidades que foi destruída, foram 4. Né? Percebe? Eu conhecia 2. Opa, foram 4. Né? Lá em Sodoma, Gomorra e mais 2. O irmão compartilhou para a gente ontem. Tá, irmão, estou falando apenas um aspecto de um conhecimento doutrinário, mas percebe? O nosso conhecimento no Senhor é o conhecimento que vai avançando, irmãos. Eu já li a Bíblia várias vezes. Por que eu não vi aquele versículo antes, né? Por que, irmãos? Porque o Senhor vai avançando. Nosso conhecimento do Senhor vai avançando. E não somente esse conhecimento doutrinário, mas o conhecimento da vontade do Senhor. Quem nunca fazer alguma coisa e o Senhor, no seu interior, dá um sentimento assim, irmãos, tão forte. Vai. Né? Parece que pega você e fala assim: ei, tu é crente, né? Não, mais ou menos assim, né, irmãos? Sabe? Aí muitas vezes nós, não, mas isso não é nada, né? Mas, né? Sei lá. Você está lá. Eu mesmo que assim que eu creio no Senhor, eu tinha muitos amigos do mundo. E uma vez eu fui fazer uma viagem, fui para Açu, a cidade onde eu nasci. E as pessoas me conheciam lá como Ian, o incrédulo, né? Não Ian, o crente. E eu quero rever meus amigos, ei, vou passar por aí. Já faz um bom tempo, assim que eu creio no Senhor. E aí, quando eu cheguei lá, os cabas tinham botado uma roda de bebida, comida para me receber, ó. E aí você vai lá e você vai colocando, não, mas só um copo. Só um copo. E aí o Senhor diz, é o seu testemunho.
Né, irmãos? É o seu testemunho. E aí você é envergonhado, né? Não quero não, né? Você fica meio tímido, né? Não, obrigado. Aí passa um certo tempo. Ah, rapaz, tu agora é crente. É por isso, né? Percebe, irmãos? Estava vendo no grupo ontem, estava aqui um pequeno grupo, né? Quem nunca chegou numa roda de conversa e silencia, né? Eita, Ian chegou para isso. Ó. Fala um palavrão, tá cheio de gente. Fala um palavrão. Desculpa aí, Ian, foi mal. Né? Percebe, irmãos? Nos tornamos, irmãos, isso não pode ser orgulho para nós, irmãos. Acho que eu sei quem foi, irmão, compartilhou uma vez que quando no primeiro dia da universidade levava logo uma Bíblia, no primeiro dia de aula. Botava em cima da carteira. Primeiro dia de aula, na universidade. Para que é isso, irmãos? Marcar território, né? Sou crente, ó, não quero conversa, né? Percebe, irmãos? O que é isso? Precisamos, irmãos, amar essa restrição. Sabe? Quando nós colocamos isso de ponto, até depois para a gente sair é mais difícil. Passei um tempo sem reunir, né? E eu me lembro que, ei, qual é aquele versículo lá que... Senhor, me perdoe. Né? Aquilo me constrangia, né? E eu olhava para onde? Para o Senhor. Sabe, irmãos? Isso é restrição. Senhor Jesus. E outro aspecto que eu toquei, irmão, a respeito do... Está no versículo 21 e o versículo 25 eu vou concluir, irmãos. Versículo 21. Porquanto, tendo conhecimento de Deus, não glorificam como Deus, nem lhe deram graça, antes se tornaram nulos nos seus próprios raciocínios, obscurecendo-lhes o coração insensato. Aqui fala, irmãos, que aqueles que não têm o conhecimento de Deus, eles não glorificam. Então o caminho de restrição para nós, irmãos, é o quê? Glorificar o Senhor. Em tudo, dai graças. Em tudo, irmão, precisamos aprender a glorificar o Senhor. Se para eles, irmãos, era falta de restrição, para nós ser restringidos é glorificar o Senhor. E não somente isso, ele diz assim, irmãos, olha só, nem lhe deram graças. Agradecer, irmãos. Ser agradecido. Eu vou me expor aqui, irmãos. Eu sou uma pessoa orgulhosa. Você já sabe disso, Jerusalém. Fui uma vez pedir aumento para o patrão. Isso é bom ou não é bom, irmãos? Não é bom? Eu não fui. Sabe por quê? Porque eu sou orgulhoso. Teve que ir outro cara comigo, aí foi 2, aí eu fui. Aí ele falou e eu só recebi, né? Tô brincando, aí chegou lá e a gente falou, né, irmãos? Percebe, irmãos? Olha que orgulho, irmão. Que orgulho. Estou falando de uma coisa, né? Mas nas pequenas coisas, irmãos. Às vezes, pedir perdão ao irmão. Né? O irmão faz algo que lhe magoa. E você não quer ir lá pedir perdão. Isso é orgulho, irmão. Não foi ele que venha. Orgulho. Precisamos aprender, irmãos, a ser agradecido ao Senhor. Quando eu não sou agradecido ao Senhor, eu me torno ingrato. O Senhor nos dá tantas coisas, irmãos. Jorlan compartilhou ontem, né? Aquelas iras. O Senhor já nos livrou de tantas iras, irmãos. A ira eterna, o Senhor já nos livrou, irmãos. Olha só. Preciso ser grato ao Senhor por isso. A ira escatológica, né? O derramar das taças. Se nós formos os vencedores, não estaremos ali, irmãos. Precisamos ser gratos ao Senhor por isso. Preciso ser grato ao Senhor. Versículo 28. Já falei concluir várias vezes, irmãos, perdão. Mas deixa eu concluir mesmo. Versículo 25, não é 28 não. Por isso Deus entregou tais... Não, não é isso não, irmãos. É que ele fala servindo. Está aqui, é o versículo 25. Pois eles mudaram a verdade de Deus em mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador, o qual é bendito eternamente. Amém. Irmãos, quer ver outro ponto, irmãos? Nós somos restringidos. É o quê? Adorar. Vamos adorar o Senhor. Esses homens adoravam
e serviam as criaturas. Mas nós precisamos aprender a adorar e a servir. Irmãos, como eu sou exposto nisso, irmãos? Adorar até que é bom, né, irmãos? Né? Adorar é muito bom. Irmãos, mas servir, irmãos, é restrição, irmãos. Como é difícil. Estou falando de mim, tá, irmãos? Como é difícil às vezes servir. Preciso aprender, irmãos, a amar essa restrição. Eu preciso aprender, irmãos, a reconhecer que a restrição é bênção para mim. Senhor Jesus. Glorificar, agradecer, adorar e servi-lo. O João compartilhou 5 aspectos da ira. Aqui pelo menos consegui tocar 4 aspectos, irmãos, da restrição, no aspecto positivo. Isso, irmãos, jamais, por causa da justiça de Deus, vai fazer que Deus nos abandone. Jamais. E aí, irmão, tem coisa melhor. Depender do Senhor para tudo. Assim que o Senhor de fato nos ajude, irmãos. Se você conseguir expressar assim o sentimento dessa mensagem. Mas invocar o Senhor, irmãos, estar junto dos irmãos. Célio falou ontem, foi Célio. Ele fez uma viagem muito boa com algumas pessoas. A viagem foi muito boa. Mas assim, não se compara àquela que eu fiz com os irmãos. Né? Porque não era só o lugar, não era só, mas tinha os irmãos juntos, irmãos. Como é bom, irmãos. Que família maravilhosa nós temos. Graças ao Senhor pela vida da igreja. Irmãos, jamais quero que o Senhor me faça esquecer isso. Sabe? Não, Senhor. Eu posso esquecer até meu nome. Olha que eu sou difícil de gravar nome, né? Eu posso até esquecer o nome, mas não quero esquecer os irmãos. Oh, Senhor Jesus. Amém. Louvado seja o Senhor, irmãos. Meu irmão, vamos ruminar em pequeno grupo? Amém? Jesus é o Senhor.